eu estou surpreso hoje, e eu já fiquei em dúvida se é um marco histórico mesmo, porque o marco histórico merece imprensa, merece mídia. Isso aqui tinha que estar sendo divulgado. E não ver a imprensa aqui hoje me assusta. Eu gostaria só de colocar isso para você. Não sei por que a imprensa não está aqui. Deveria estar. Se é histórico, se é tão importante como nós julgamos ser, todo mundo tinha que saber. Porque esse lugar aqui é conhecido por todo mundo como um lugar de violação de direitos. Esse lugar aqui é conhecido internacionalmente, tá certo? Como o lugar onde pessoas são tratadas como coisas. Eu vi a coisificação de meninos nesse lugar. Eu louvo a Deus pela sua vida, Graciela, pela sua equipe, pela vida da Ana, pela vida da Helena Marfisa, e essa equipe que chegou a Graça, várias pessoas do IASES, que têm tentado humanizar o sistema. Mas não é fácil mexer no sistema, não é fácil modificar determinadas coisas. Mas vocês têm tentado, vários de vocês têm tentado fazer isso. E eu louvo a Deus por isso. Mas o que eu vi desde sempre nesse lugar foi a coisificação dos meninos. Dos nossos meninos. Porque são meninos. Uma outra experiência que eu tive foi o último culto feito nesse lugar. Com um grupo significativo. Tinham 46, Graça, naquele dia. 46 meninos. Estavam todos aqui, nesse ambiente. Cada um deles recebeu uma toalha com seu nome completo, bordada. Uma toalha branca, de boa qualidade. Recebeu uma caneca com o nome dele bordado. Eles foram chamados pelo nome, como pessoas. Receberam um exemplar da Bíblia, receberam um livro que fala sobre o lápis. Essa história é linda, o livro do pastor Uziel Carneiro, pastor, colega meu da Igreja Batista da Praia do Canto, de onde eu sou pastor também. E bombons e balas, e os meninos tiveram aqui cachorro quente, refrigerante, um bolo de chocolate, foi uma festa. E um dos meninos, desse tamanho, ele parecia ter 10 anos de idade. Só que tem 15. Ele estava sentadinho aqui, ó, nessa pontinha. Aquele menino estava com vergão aqui, ó. Alguém tenta imaginar por que ele estava com vergão aqui? Porque há 3 dias antes daquele culto, aquele menino tentou tirar a própria vida. Porque esse lugar só viola os direitos. Esse lugar não ajudou os meninos em absolutamente nada. E aí, a socioeducação do Estado do Espírito Santo é conhecida internacionalmente como uma socioeducação que viola direitos. A OEA está aí para nos comprovar isso. Que bom que essa equipe entrou e que bom que daqui para frente, com o CRIAD como parceiro, podem ter o CRIAD como parceiro. O CRIAD não está aqui para puxar tapete, o CRIAD não está aqui para apontar dedo, o CRIAD está aqui para ser parceiro. Quem se aproximou da gente sabe disso. Sabe para que nós estamos dispostos? Estamos dispostos a fazer com que o lugar que foi considerado internacionalmente como o lugar da violação dos direitos, como a socioeducação que violava os direitos, talvez a gente consiga, com essa união que a gente está aqui, transformar a socioeducação do Estado do Espírito Santo numa socioeducação que garante direitos. Esse é o sonho. São Pedro, onde nós temos a nossa fundação, era conhecida como lugar de toda pobreza. Hoje, não é mais o lugar de toda pobreza, mas alguns dizem que é o lugar de todas as oportunidades. Esse lugar aqui foi considerado o lugar de toda violação, na minha concepção. Se é que o IASES vai transformar isso aqui em alguma coisa, por favor, vai ter a assinatura do CRIAD embaixo, mas tem que ser o lugar de todas as oportunidades. Aonde se violou tem que se garantir. Esse aqui precisa ser esse lugar. O marco histórico precisa ser esse. Já que não tem imprensa, já que ninguém achou, talvez algumas pessoas não tenham achado importante divulgar isso, não sei por que conta, mas o CRIAD se coloca como parceiro para que a garantia dos direitos desses meninos que são tão preciosos sejam realmente garantidos. E eu queria dar uma palavra como pastor. Eu queria pedir ao meu amigo, que é a pessoa mais importante nesse lugar, a quem eu quero me dirigir.
de todos que estão aqui, para mim é a pessoa mais importante. Vem cá, Igor. O Igor foi Dr. Vladson, dos que o senhor liberou, daqueles 31 últimos que o senhor liberou. E estando aqui no último culto, eu disse para os meninos, vou deixar meu telefone com a Graziella. Todos vocês, quando saírem e precisarem de ajuda, liga para mim. E vocês não vão ficar sem essa ajuda. O Igor foi o primeiro dos que me ligou. Me ligou dizendo assim, pastor, quero trabalhar. Esse menino mora lá, como é que é o nome da cidade? Lá em Pinheiros. Despencou para cá, nós estamos fazendo um currículo para ele, já tem uma empresa esperando o currículo dele, já tem outras 2 empresas querendo dar oportunidades para ele. Não podemos olhar para isso, para os meninos que estavam aqui como coisas. Dr. Vladson, talvez alguns critiquem o senhor por liberar alguns meninos. Saiba, o senhor não pecou e não errou. Se pecou, pecou fazendo das melhores intenções. Alguns deles podem se desviar, podem se pecar lá fora. Mas saiba, foi a decisão mais acertada que eu vi um juiz tomar nos últimos tempos, desde que eu estou aqui. Porque vários desses meninos estão pedindo ajuda. Vários desses meninos não precisavam mais de medida socioeducativa que não existe. Porque o sistema está caótico, nós precisamos melhorar esse sistema. Mas alguns meninos, quando têm oportunidade, eles abraçam essa oportunidade. Então eu quero usar a Bíblia agora para contar a história de um menino, de um jovem, que tinha tudo para dar errado. Eu quero dizer para vocês como foi que esse menino deu certo. E a história desse menino da Bíblia está em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 13. A história desse menino da Bíblia não é diferente da história do Igor. Esse menino chama-se Jefté. Jefté, ele... Eu não vou ler o texto não, mas o texto diz assim: Jefté era um homem valente, coração valente, ou seja, tinha disposição, era um cara de disposição. A maioria dos meninos que estavam aqui com você são meninos que têm disposição, botava para fazer alguma coisa lá fora, não tinha tempo feito, não tinha tempo feio, missão dada, missão cumprida. São meninos de disposição, são meninos valentes, igual o Jefté. Jefté tinha tudo para dar errado. Por quê? Primeiro, filho de uma prostituta. Me ajudem, por favor. Jefté era o que mesmo? Filho de quem? De uma prostituta. Isso. Era um filho da puta, como popularmente se chama. Era filho de uma prostituta, Jefté. O pai dele teve Jefté com uma prostituta, mas ele tinha família. Ele tinha esposa, tinha filhos. Quando Jefté cresceu, e os meninos, irmãos dele, por parte de pai, também cresceram, sabe o que os irmãos de Jefté fizeram? O expulsaram de casa. Mais ainda, o expulsaram da cidade, dizendo: você não vai herdar absolutamente nada do nosso dinheiro. Você é um filho da prostituta. Você não tem direito nenhum aqui. Ele foi colocado à margem, como muitos desses meninos. Detalhe. O texto não diz que os anciãos da época não fizeram nenhum tipo de intervenção para ajudar esse menino, para garantir os direitos dele. As autoridades da época nada fizeram para garantir os direitos desse menino. Ele foi expulso da sua casa, da sua cidade, e ninguém, nenhuma ONG, nenhuma autoridade, ninguém fez nada para ajudar o Jefté. Agora pergunto eu, Jefté, quem é que manda na casa? São os filhos ou é o pai? Não deveria ser o pai, a autoridade? Quem é que botou Jefté para fora de casa? Foi o pai ou foram os filhos? Os irmãos? Os filhos. Então esse pai, na minha concepção, era um banana. Então ele era filho de uma prostituta, tinha irmãos levianos e tinha um pai banana. Esse menino tinha tudo para dar errado. Aí ele é expulso, e o texto vai dizer que ele é expulso para a periferia. Ele é expulso para um lugar onde só ficam pessoas vadias, vagabundas e levianas, é o que o texto diz. E o texto vai dizer que pessoas vagabundas cercaram Jefté. Tem como dar certo um menino como esse? Não tem. Resumindo a história de Jefté, as autoridades e pessoas que não fizeram absolutamente nada para garantir os direitos dele, quando passaram por dificuldades,
foram convidar Jefté para ser parceiro, para enfrentar uma tribo ou um povo inimigo que estava tentando invadir a cidade. Sabe por quê? Sabe por quê, Igor? Porque apesar dele ter uma família problemática, você falou para mim que seus pais eram separados, que seu pai morreu, passou muita dificuldade, uma série de coisas. O Igor tem uma esposa e tem filhos. Tem filho, uma filha. Violação de direitos na vida do Igor, se eu for relatar aqui, a gente vai ficar aqui o resto da tarde. Então a história do Igor não é diferente da história de Jefté. Eu estou me dirigindo a você como uma pessoa mais importante nesse lugar, sabe por quê? Porque Deus não abandonou Jefté. Todo mundo abandonou Jefté. Mas a Bíblia diz, garante lá no texto de Juízes 11, que Jefté resolveu, ouça isso, cara. Jefté resolveu andar com Deus, caminhar com Deus, ouvir a voz de Deus, ir na direção que Deus estava apontando. Por isso, ele foi tão humilhado num determinado momento, mas num outro momento, ele foi exaltado. Você foi muito humilhado nesse lugar, porque, se a maioria aqui não sabe, esse aqui era um lugar de tortura, era um lugar de violação, de espancamento. Esse aqui era um lugar onde esses meninos não valiam nada. E você sabe muito bem do que eu estou dizendo. E hoje você tem a liberdade para balançar a cabeça e sabe do que eu estou falando. Então, toda a humilhação que você passou, toda a privação que você passou, em parte, Igor, foi porque você violou a lei. Violou a lei, tem que pagar. Só que tem um pequeno detalhe. Os meninos, quando violam a lei, param atrás das grades. É interessante que quando eles param atrás das grades, existe lei que regulamenta o que tem que ser feito com eles. E mais pessoas tinham que parar atrás das grades, porque muita gente violou os seus direitos. Muita gente tinha que estar presa. Gente que está aqui. Deu para entender? Que a lei funciona para uns, mas não funciona para outros. A lei que pune uns, não pune outros. Sabe, independente do que fizeram ou deixaram de fazer, eu creio que o Deus que amparou Jefté, que tomou Jefté pelas mãos, a quem Jefté, que era um cara de guerreiro, era um cara guerreiro, era um cara de disposição, e você é guerreiro, porque você saiu lá 2 horas e pouca para cá, veio, tá aqui, a gente vai correr atrás desse emprego, a gente vai te acompanhar, você vai ser um cara, a Bíblia tem um versículo que diz assim, onde abundou o pecado, quem sabe? Superabundou a graça. É desse jeito que vai acontecer na sua vida. Sabe onde é que Jefté terminou? Ele começa esculhambado. Ele começa com todos os direitos violados. E ele termina numa galeria que poucos homens conseguiram estar. Que é uma galeria chamada de Galeria da Fé. Onde só tem Davi, Moisés, Gideão, só grandes nomes. O nome de Jefté está na Galeria da Fé de Hebreus capítulo 11. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Deus é com você. Você é extremamente precioso. Você é um menino, cara, que tem um futuro brilhante. Eu falei hoje para você enquanto nós almoçávamos. Vou fazer por você o que eu falei pelo meu filho. Existem pessoas aqui com quem você pode contar. Outras, não conte, que não vão te ajudar. Mas com quem puder te ajudar, ore com elas. Influencie. Você é um homem. Eu disse para ele quando nós chegamos aqui, porque eu tenho um procedimento, né? O menino chega nesse lugar e tem que botar as mãos para trás e abaixar a cabeça. Eu falei, nem ouse, eu te dou um cascudo. Falei para ele, te dou um cascudo. Você baixar a cabeça e botar a mão para trás, eu te dou um cascudo. Você é um homem livre. Você é um cidadão. E você é um indivíduo que vai provar para todo mundo, cara, eu tenho certeza disso, por tudo que nós conversamos, que a decisão do Dr. Vladson de liberar vários desses meninos, respaldado por várias pessoas que estão aqui, não foi uma decisão equivocada. E aí, eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte, o Deus que não abandonou Jefté e honrou Jefté, é o Deus que não vai abandonar jamais nenhum desses meninos que aqui estavam e vai honrar esses meninos. Há vários atores que eu não citei aqui, merecem aplausos, mas alguns atores que estão aqui merecem estar na cadeia. Muito obrigado.